Eu acho que a i7, na verdade, ela traz tudo que a gente precisa em termos de... Né, ela tem uma exposição boa, ela tem... é muito interessante, inclusive, o lance do C-Log, né, que é o log, o lavado, né, da Canon. Pessoal, estou aqui de novo com o Maurício Fonteles. Maurício, muito obrigado por me receber. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a R7. A gente está com duas R7s aqui hoje, uma aqui que é a dele e uma aqui que é a minha. Maurício, eu lembro que você trocou, você tinha a 6300? A 6600 da Sony. 6600 da Sony. E que é uma câmera fantástica, sim, fantástica, mesmo assim, cara, em todos os aspectos. Assim, é difícil pensar uma coisa que eu não gosto. O que você não gostava nela especificamente? Cara, acho que a única coisa que me pegou, assim, que eu comecei a sentir necessidade depois de um tempo, era a possibilidade de eu gravar em 4K com 60 frames por segundo. Acho que é onde ela segurou um pouco, porque ela tem um 1080-120, que é bem legal, sim, mas dava pra sentir, assim, e como eu comecei a produzir muitos vídeos onde o master mesmo começou a sair em 4K, então às vezes eu botava o 1080 no meio e eu percebia essa baixa de qualidade. Mas foi basicamente isso. De resto, cara, é uma câmera muito completa. Grava, interrupto, sempre gostei muito. Sim. Inclusive uma coisa que eu gostava muito, que eu me impressionei, eu não levei fé quando você falou. A gente foi fazer uma produção na Hípica de Brasília e faltou tripé. Aí o Maurício falou, Thiago, você se segura assim mesmo no corpo e tal. A lente é estabilizada, o corpo é estabilizado, vira um tripé. Eu fiquei meio tipo... Mas cara, na hora que eu peguei ela... assim, não é um gimbal, mas é um tripé. Exatamente. Vamos fazer essa diferenciação, porque assim, quando a R7 estava na época da propaganda e tal, e todo mundo fazendo mini reviews dela sem conhecer, essa era a real, um colega nosso inclusive falou, olha, com a lente da Canon, com a lente estabilizada e com o corpo ela vira um gimbal, falou assim categoricamente. A R7 eu acho que ela funciona bem, mas ela não alcançou a estabilização que eu tinha na Sony. Isso. Ela é legal, sabe? Mas a 6600 com as lentes Sony estabilizadas, ela realmente chamava muita atenção. Na R7 eu gostei, mas ela ainda balança um pouco mais, assim, né? Tem algumas questões, mas não deixaria de comprar por causa disso, né? Mas... ela realmente... a ideia é essa, né, cara? A estabilização, cara, a gente tem que pensar nela que é uma coisa que ela tira principalmente vibração, que acho que é o maior problema, assim, porque às vezes você tá com a câmera na mão, você força aqui, então ela vai deixar as coisas mais suaves, mas não quer dizer que você vai conseguir fazer um plano contínuo, perfeito, sem qualquer variação, né, se você estiver andando para frente, por exemplo. Mas para pequenos movimentos, às vezes, né, uma chegadinha lateral, você está cobrindo, assim, isso aí faz muita diferença. É bem isso, cara, porque quando você anda, eu não sei se você já teve essa experiência, é engraçado que é muito inferior, por exemplo, à estabilização do iPhone e tal, é bem inferior, cara. Então, assim, tenha isso em mente se você pensa em comprar a R7. O movimento de pan, 90% das vezes é perfeito, é muito gostoso, às vezes ele dá umas agarradinhas, não sei se você já teve alguma experiência dessa, é tipo como se o frame estivesse aqui, aí ele interpreta que não foi, ele segura, você tá virando, ele tá segurando ali, aí depois que ele vai, aí você fica meio, pô, estragou meu pan. Então, tem várias ocasiões em que você tá usando tripé e tal, você tem que desligar a estabilização, senão a estabilização te trola, assim. Conversando com o Sérgio Paiva, que é um grande diretor de fotografia aqui de Brasília, o Maurício me apresentou, o cara é fantástico, né? Eu gosto muito do Serginho. Ele falou que ele gostou muito da imagem da R7 com a Red. Foi. Que você é um cara que filma de black há quantos anos já, cara? Cara, já tem uns... assim, com a minha especificamente, vai fazer 2 anos agora, mas eu já tinha rodado há um bom tempo, desde a 4K, já faço trabalhos com ela, já tinha testado, feito review. É muito interessante que a Black, eu brinquei com o Maurício uma vez, ela é a chata do rolê. Se você tem várias câmeras rodando numa montagem, na hora que chega a imagem da Black, você sabe que é a Black, né? Ela chegou. Ela é uma câmera fantástica, 12 bits, é linda a Black, assim, ela tem coisas assim que eu
que me fariam falta, por exemplo, uma produção muito solo, assim, muito Sim. independente e tal, tipo o autofoco mesmo. Sim, mas é uma câmera fantástica. Tendo dito isso, você pegando a Black e muitas vezes você optando por trabalhar com a R7, você sente muita falta de alguma coisa, assim, porque teu olho já está clinicamente treinado para uma câmera top. Sim. Cara, não sinto falta. Eu acho que a R7, na verdade, ela traz tudo que a gente precisa em termos de... Né, ela tem uma exposição boa, ela tem... é muito interessante, inclusive, o lance do C-Log, né, que é o log, o lavado, né, da Canon. Ela tem uma informação, ela não chega no nível de informação da Black, dá pra ver, assim, eu já filmei assim, uma situação muito parecida de luz aqui no estúdio, você não confunde, você vê qual é a imagem da Black, você vê com a da R7, ela é muito boa da R7, não estou reclamando, mas dá para perceber. Sim. E a Black é isso, a informação a mais, ela traz uma textura diferente, que às vezes você comparando, mesmo gravando no máximo da R7, você consegue perceber, né, essa pequena diferenciação. Mas ela é uma câmera que ela é muito completa, muito versátil também, né, pelo tamanho. No caso, né, por que eu escolhi a R7 para ser a minha câmera? Por que eu não, por que eu não comprei outra Blackmagic, por exemplo? Poderia Interessante, vamos lá. Porque eu queria uma câmera pequena, ágil e que eu pudesse me filmar, principalmente. Eu acho que o meu maior porquê de ter a R7 é me filmar. Assim, que é um pouco diferente da maioria das pessoas que acabam investindo numa câmera, sabe? Vou pegar cliente e tudo mais. Lógico, também já gravei clientes com a R7, mas o meu maior foco com ela era me filmar. Então ter a tela que virava, né, era muito importante, ser estabilizada para eu poder andar com ela, às vezes botar ela no Gorilla Pod, fazer um vlog, né, é uma câmera de puxar da mão e fazer ali tirar da mochila e já resolver. Então eu fui pela praticidade principalmente, e ainda assim, né, buscando mais informação. Queria um arquivo que me entregasse mais informação de cor, né, mais informação de dados mesmo, assim, com isso trazendo mais textura, que era o que eu já estava sentindo falta na Sony. Sim. Um arquivo muito bom, assim, muito pronto, mas eu sentia falta de algo a mais ali, né, de informação mesmo, porque ele se limitava nos 100 megabits, que a R7 consegue chegar muito mais do que isso. Eu lembro que no começo, quando você trocou, e eu acho que essa, na real, é a sensação de pessoas maduras quando trocam de equipamento, acho que acabam ficando nessa sensação. Você fala, Thiago, não me surpreendeu, né? Assim, não senti que eu fiz um upgrade. Mas agora, acho que já tem uns 6 meses, 7 meses. Sim. Você consegue sentir melhor esse upgrade, cara? Cara, eu senti, mas eu confesso que de forma alguma ela é uma câmera ruim, sacou? Eu adoro ela, mas é porque eu acho que eu estava esperando assim, um negócio revolucionário, sabe? Em relação ao que eu tinha de referência ali da 6600, por exemplo. E eu não senti ela ser completamente revolucionária. Eu achei muito boa, mas eu não achei ela assim, caraca, 10 vezes melhor do que a 6600. Não, ela é melhor. Tem alguns aspectos, né? Tem vários aspectos que ela vence ali, mas ela não chegou assim, não foi um olhar deslumbrado. Né? E acho que é um pouco disso, assim, né? Já saber o que esperar. Estou acostumado a rodar de Blackmagic, de Sony, de Red, né? Com várias outras câmeras. Então ela me chamou muita atenção no lugar dela. Isso. Mas não foi aquela câmera assim, caraca, ainda bem que eu joguei fora a Sony. Não, assim, eu achei que, a Sony estava muito bem. Só que a R7 ela me complementa algumas coisas que são importantes para mim naquele momento. Eu acho que aí, cara, até um questionamento e uma reflexão importante sobre investimento em equipamento, cara, que é o seguinte: às vezes a gente paga muito por pouca mudança. Sacou? E aí que a gente tem que tomar cuidado. E às vezes você tem que saber medir, principalmente para quem está, né, no momento mais inicial, às vezes você não vale a pena dar aquele passinho a mais, que é meio que o passo do imperceptível, sacou? Assim, que é mais do que você sabe, é mais às vezes um conforto ali no seu trabalho de pós-produção, do que o resultado final, assim, do que o seu cliente vai sentir, sacou? Então,
Na verdade foi bom, né? A minha compra da R7 foi excelente, consegui comprar fora e tudo mais. Eu fiz quase uma troca. Gastei, sei lá, R$200 a mais, né? Com a venda da 6600 e tudo mais. Mas eu sabia assim, que ela me trouxe alguns patamares que eu precisava, mas não foi assim, nossa, mudou minha vida não, sabe? Ela me facilitou muito a vida. Mas em termos de qualidade, eu senti, sei lá, bem uns 30% de qualidade, sacou? Eu acho que tem alguns elementos, cara, da R7 que me deixavam assim, levemente desapontados. Não teve nenhum que eu fiquei assim, tipo, que droga, eu jogar essa câmera no lixo. E houveram alguns que eu fiquei apaixonado, assim. O C-Log, pra mim, assim, depois que eu comecei a fazer mais, né? Normalmente a gente está fazendo isso aqui, a gente grava no standard mesmo, porque senão haja processador, haja, né? Tudo é tenso, é bem tenso. Inclusive uma coisa, essa foi uma das coisas que eu fiquei meio assim, a compressão desses arquivos é muito intensa, né? Então são arquivos extremamente pesados. O software sofre. Porque a gente sempre grava em 4K, normalmente 4K Fine, e às vezes em cima desse 4K Fine, o log, então, cara, é muito pesado, tá? Então, uma coisa, se você está pensando em ter um R7, saiba que você vai sofrer na edição, mesmo que você tenha um computador bom. Você tem um ótimo computador, eu tenho um ótimo computador, e não é toda vez que roda smooth, né? A timeline e tal. Sim. Então, assim, primeira coisa, a compressão eu acho que foi muito exagerada. Tudo bem, é legal que você consegue, com um cartão de 128, cara, você grava 2 horas, às vezes, de conteúdo. Uma coisa que me deixou encantado, assim, velho, maravilhado, foi a duração da bateria. Isso aí é excelente, né? Principalmente para você que veio do RP. Mas, galera, para quem não tá entendendo, a RP é uma câmera fantástica em vários aspectos. 2 aspectos que eu não gosto da RP. O autofoco em 4K. É inútil, assim. Não precisa, não use, nem tente. Não é do tipo, dá pra usar. Não use. Não era um problema pra mim. Eu ia fazer produções, focava manualmente e tal, beleza. E a duração da bateria? A duração da bateria é muito fraquinha. Tipo uma bateria de T5i, T7i. A galera da T5i e T7i não vai entender esse comentário, mas a galera que já passou dessa para uma 80D vai falar, caraca, realmente. Agora, por exemplo, em relação à qualidade de imagem, a RP é muito superior a SL2, SL3 e outras câmeras que são câmeras do meio do caminho, né? Que a gente nem entendeu direito o posicionamento delas, assim. E a R7, em termos de qualidade de imagem, ela passou assim, e muito, não tem nada a ver assim, com a qualidade da RP. Eu digo, você consegue notar quando você faz uns cropzinhos. Vou fazer um cropzinho agora. Tá vendo que a gente continua bonitinho? E eu vou exagerar um pouco mais esse crop, ó. Tá vendo que a gente continua razoavelmente legal? As informações são inteligíveis. Então, assim, é uma coisa que se você pega no SL2... não consegue chegar. Não chega, cara, não chega de jeito nenhum. Tem uma coisa que me incomodou, e eu acho que te incomodou mais ainda, porque você tem a vivência com a Black. Quando a gente conecta o monitor externo, a gente não consegue Isso me incomodou muito, me incomodou tanto em relação à Black quanto em relação à Sony. Eu acho que, eu até espero que isso mude aí, sei lá, botem um firmware que melhore, mas ela vira uma câmera meio burra com monitores externos, né? Porque o que é massa na Canon, inclusive, né, e desde a 80D isso já me chamava muita atenção, é o touch, velho, muito completo, né? A tela realmente é touch, você faz o que você quiser lá. Enquanto na Sony, o touch dela é inútil, né? É horrível, não? Serve só pra... mais atrapalha do que ajuda, pra falar a verdade, porque serve só para você botar um pontinho de foco e tal. Sim. Mas quando você liga no caso da R7, né? Você vai e bota o monitor e ele joga tudo para lá. E aí você perde a telinha, é horrível, né? Até porque, pensando até no universo de trabalhar com o cliente, isso é péssimo, porque se você quiser mandar uma via para o seu cliente ver como é que tá acontecendo, você não pode. Assim, poder pode, só que aí você não pode gravar na câmera, que a segunda opção dela é essa. Quer botar na tela da câmera? Beleza, eu boto pra tela, pra câmera, mas eu não gravo. Que é horrível, né? Que é horrível. Mal faz sentido, assim, pra pessoa ter noção, se você quiser gravar em 4K desse jeito, você tem que comprar um monitor que é uns 6 pau, né? Aqueles Ninja. Sim. Cara,
Aí é não melhor faz que outra sentido, câmera. né? Isso, cara, não faz sentido. Para complementar essa fala, é muito interessante a coisa do touch, porque você comentou do foco, né? Pontinho de foco na Sony. Às vezes a câmera, por acaso, quis focar, o autofoco dela é incrível, mas ela quis focar numa outra coisa, na cabeça do violão ali. Ela achou que era uma cabeça, né? Que com um clique você resolveria. Existe uma outra coisa, o joystick dela tem essa função também, mas cara, no touch ia ser melhor. Eu acho muito cômodo desabilitar o autofoco no touch, porque você faz, cara... Então assim, perder o touch quando você usa um monitor é muito triste. Eu sei que isso não é realidade, tá? Monitor, para talvez grande maioria de vocês, principalmente quem se grava e tal. Mas quando a gente começa a fazer algumas produções, não necessariamente tão maiores, mas algumas produções a gente acha relevante, né? Ter uma tela maior, ver o que está acontecendo naquela... E às vezes, o que eu faço muito aqui, por exemplo, né? Como meu estúdio tem muitos elementos e tudo mais, quando eu vou me gravar, eu costumo ligar, eu gosto de ligar a câmera numa tela maior, para dar uma olhada, ver como é que estão as coisas, porque às vezes tem um fiozinho que na telinha você não vai conseguir ver e estava solto lá na mesa. Isso é especialmente porque a câmera normalmente ela não fica a essa distância da gente, né? Assim, na produção você pode, é incômodo, mas... às vezes você com o monitor, você... Exatamente, você vê ali e tal, aí quando eu faço isso, que aí eu não consigo mais operar ela no touch, me complica a vida completa, assim. Então, eu acho que isso aí, pra mim, é um ponto muito negativo da R7, sabe? De ela desabilitar a tela, eu acho que talvez... Das coisas que eu não gostei, digamos assim, dela, talvez esse seja o grande problema que eu tenho, assim, sabe? Que realmente me atrapalha. Tem outra coisa que eu gostei dela, eu usei uma vez só, eu não sei se você já teve alguma experiência aqui. Ela dispensa placa de captura. Então você consegue conectar ela via USB no computador e ela vira uma mega webcam, né? Eu nunca usei. E cara, muito funcional, muito tranquilo. Eu acho, né? Não sei se é porque eu já tenho tudo instalado lá, mas acho que você não precisa instalar nenhum driver extra. Ele já reconhece lá no OBS e tal, e fica fica a imagem dela, né? Sim. Então, cara, isso é uma mão na roda, porque assim, hoje você consegue comprar um chinesinho por R$60, R$70, aqueles plaquinhas de captura, mas assim, nesse modo você consegue mandar 4K, você consegue... É muito relevante, cara, é muito, muito legal, assim, bola dentro total da Canon, e que vai ao encontro da necessidade de muito pessoal que faz streaming direto, com jogos e tal. Então, cara, muito legal. No geral, cara, você acha que ela não é uma câmera de entrada? É difícil recomendar assim? É uma câmera que você recomenda? Assim, não é pro iniciante. Eu recomendo muito, eu acho que a R7 ela é a melhor segunda câmera de muita gente, ou seja, o segundo passo, sacou? Como ela é uma câmera que é na faixa de 10, 11, né? Não sei como é que tá agora exatamente o preço dela. Lógico que eu não vou indicar, eu tô começando no vídeo, quero comprar um R7, né? Não dá. É muita grana para isso. Mas para quem já deu seus primeiros passos, ou tá no universo da Canon, né? Tem muita gente aí que tem 80D, às vezes até 90, a SL3, alguma coisa assim, quero dar o próximo passo. Eu acho que ela é incrível para essas pessoas, porque você vai aproveitar suas lentes, se você já tiver investido, você está no mesmo sistema, né? Muito mais fácil de você migrar sem ter que trocar tudo e tudo mais. Então, para mim, ela é uma super segunda câmera, não no sentido de ser a câmera 2, mas de ser a próxima câmera do seu celular. Sim. Porque ela vem com um 4K muito bom, vem com 60 frames por segundo em 4K, ela realmente traz muitos features que as câmeras mais de entrada não vão te entregar. Eu queria só finalizar esse vídeo falando uma coisa que para mim é muito óbvia, para o Maurício é muito óbvia. E para muita gente ainda não é, e depois de uns tempos eu comecei a não entender como não é. Dá para notar a diferença do 4K pro Full HD? Dá. Mas é gritante, não é, cara? É gritante. Gente, a diferença é tanta, assim, que se você tiver no monitor Full HD, você continua notando a diferença do 4K. Cara, entra muito mais detalhe. Mas é tipo muito mais informação. E não é só no zoom, porque às vezes a pessoa acha que é só pra dar zoom, pra dar crop, cara, não é. Assim, a imagem, você taca a imagem Full HD e
4K você cai. Você vê a nitidez ali, né? E é porque na verdade o 4K são 4 vezes o Full HD. Se você botar na tela, sacou? A distinção dele é diferente a percepção. Então, assim, porque tudo bem, você vai dar 200% de zoom para chegar um no outro. Mas a percepção é de 4 vezes a informação que você teria, sacou? Então, ele te traz muito mais detalhe mesmo, assim, pô, é um detalhezinho da textura do sofá que o Full HD não conseguiria pegar essa textura do sofá, né? E da roupa, é uma informação, às vezes é um texto, às vezes é uma coisa que está ali. Então, ele realmente chama muita atenção e hoje, diante do que eu tenho visto, né, assim, hoje eu falo assim, cara, vai começar, mesmo para quem está começando, hoje eu era meio contra falar isso há pouco tempo atrás, mas hoje eu estou no universo onde a pessoa precisa investir numa câmera já com 4K. Sim. Porque ela vai sentir a diferença latente, assim. Por exemplo, esses dias eu peguei para testar uma câmera que era aquela 6D Mark II. Pô, a câmera é sensacional, a câmera clássica da Canon e tudo mais. Mas eu fui fazer vídeo com ela, eu botei assim na timeline, eu não conseguia, velho. Parecia um VHS a minha percepção, assim, caraca, tá muito... às vezes pouco. Parece que tá meio embaçado, né? Às vezes você fica, caraca, você ficou meio de foco, e não era. Às vezes tá cravadão o foco e tal, mas... Agora, assim, só falando mais uma coisa de resolução. Tem uma coisa que desde sempre a gente vem percebendo, principalmente na época das cyber shots, assim, umas começaram a chegar em Full HD e tal. Não é porque uma câmera é 4K que necessariamente ela é tão melhor. Tipo, o celular da minha esposa filma em 8K. Mas eu não troco o 8K dela. Assim, eu vou exagerar bastante porque essa é a real. Eu não troco o 8K dela pelo meu Full HD. Pessoal, o áudio e a câmera central morreram. A gente falando de bateria boa, eu cheguei aqui com essa bateria, cara, menos da metade. E ela durou muito. A gente gravou o quê? 1 hora aqui? 1 hora de gravação. Então, enfim. Mas vamos terminar olhando para essa câmera aqui. Maurício, brigadão de novo. Eu tô quase deitado no colo dele aqui. Brigadão de novo, cara. Você, velho, eu vou falar isso de novo. Você é uma inspiração para mim, continua sendo. Você era, né, uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a ver seus vídeos. E eu queria te agradecer em nome da comunidade, porque você é uma pessoa que é acessível, é uma pessoa real. Eu conheço muita gente fake, né? Muita, e isso enfim, é terrível. Você é uma pessoa real, você é uma pessoa que é a mesma pessoa nos seus vídeos e presencialmente. Você é uma pessoa que, velho, que ajuda, que acolhe, que estende a mão, e eu sinto que o mundo precisa de mais gente como você. Então, muito obrigado, parabéns por ser essa pessoa. Obrigado. E até a próxima, né? Nos vemos no próximo vídeo.